Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai encontrar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Depois de cada relato, eu e a Márcia Gioff, minha irmã e parceira nessa jornada, vamos analisar cada história trazendo reflexões, comportamentos e aprendizados por trás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio da Carolina Martins. Espero que vocês gostem. Sandra, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui hoje. Muito bacana esse seu projeto. Eu conheço a Sandra há um bom tempo. Eu a conheci quando eu entrei na Accenture, em 2007. Boa parte desses anos da Accenture, meu e dela, ela foi uma gestora muito querida. Tive muitas experiências com ela e dentre essas teve uma que me marcou bastante, que eu acabo utilizando muito como experiência de liderança. Teve um projeto especial, que era um projeto até que curto, num grande banco. Estávamos em 3 alocados lá, né? Então, o Guilherme, que era o gestor, eu como consultora e a Juliana como analista. E além de nós refazermos o processo, né? Nós tínhamos também que apresentar relatórios para demonstrar diminuições de tempo de contratação, esse tipo de cenário, né? E a gente acabou entrando numa espiral de detalhes que acabou complicando. E no dia seguinte, num determinado momento, né, numa quinta ou sexta-feira, a gente precisava fazer a apresentação desse relatório de melhorias, né, para o cliente, e nós estávamos afundando em detalhes, né? E as 3 pessoas que estavam ali detalhistas, preocupadas, e no meio da tarde, assim, a Sandra apareceu por lá e perguntou como é que a gente estava. E ela percebeu, assim, vou falar por mim, né? Principalmente a minha cara de ansiosa, dizendo a gente não vai conseguir terminar. E o que foi bacana é que ela falou assim, olha, esse relatório vai sair. Nem que as adagas voem. Isso porque naquela época tinha lançado o filme As Adagas Voadoras, né? E ela sentou com a gente, ajudou a acalmar, mas a principal lição ali foi: tem um determinado momento que você precisa fazer um corte, você precisa parar. E é nesse momento que saiu uma frase que eu guardo até hoje, que é Is this good enough? Ou seja, essa versão aqui, isso aqui, é bom o suficiente para o que a gente precisa agora? Porque a gente precisa ir para um próximo passo. Então, aquele dia ela conseguiu chegar, ela ficou ali com a gente, ajudou a fazer os recortes necessários, a gente conseguiu fechar as bases de dados necessárias e a gente acabou apresentando. Então, logo, obviamente, depois quando eu virei gestora e em outros projetos e até hoje, eu uso muito esse insight para poder parar e pensar: o time está indo no detalhe que precisa ou já está extrapolando esse detalhamento, né? E aí você acaba deixando as pessoas ansiosas, cansadas. E aí no final o que importava mesmo era a gente conseguir acordar um detalhe e a partir daí trabalhar. Então essa é uma lição que eu levo com os meus times até hoje, que é: o que a gente está fazendo é bom o suficiente? Então vamos fazer um corte e depois a gente pensa numa melhoria. É isso, Sam, obrigada pela dica, por vários ensinamentos, mas essa é uma história muito específica que ela me marcou bastante. Obrigada. Voltando aqui aos bastidores da liderança, onde a gente compartilha alguns casos, comentários, ou seja, depoimentos de pessoas que vivenciaram alguma coisa, às vezes relativamente simples, mas que trouxeram para elas algum impacto na vida pessoal e profissional. E aqui a gente está no vídeo, né, da Carolina, da Carol Martins, uma querida profissional incrível. Aliás, eu tive o privilégio de só conhecer gente incrível. E ela trouxe um episódio muito interessante, que foi um projeto difícil, tenso, tensão total. E ela trouxe o fato, né, da chegada no time, onde esse time, que era ela e mais algumas pessoas que estavam ali no dia a dia, no momento tenso de ter que entregar um relatório, de não conseguir sair do lugar, e que a postura de proximidade, né, que a primeira postura de acalmar e deixar o time tranquilo de que se ele não conseguisse, tudo bem, porque às vezes parece que é de vida ou morte aquela entrega. E sim, são coisas importantes, mas a gente também tem que colocar as coisas dentro da sua importância, né? Trouxe aquele olhar de que se aquele trabalho não fosse concluído nesse momento,
de que o time teria apoio. Acho que o primeiro momento aqui de impacto é: vamos parar tudo, vamos respirar, literalmente, vamos olhar o que está acontecendo, até porque aquele estresse estava fazendo com que o time ficasse no looping e não Uhum. saísse do lugar, não foi isso? Sim, sim. Quando a gente vê as pessoas, né, inseguras, com medo, né, e a gente tem ainda líderes com posturas de cobrança, nem sempre a cobrança, a pressão é o melhor caminho, não que não tenha às vezes que pressionar, que cobrar, enfim. Mas às vezes espera aí, eu tô aqui, vamos sentar juntos, vamos olhar juntos, tá tudo bem. E se não for entregue, a responsabilidade é minha também, né? Aliás, até mais do líder. E nesse vídeo especificamente, nesse depoimento, o que me chamou muita atenção foi o ato do estar disponível. Eu tive algumas experiências ao longo da minha carreira, e se tinha uma coisa que me incomodava profundamente era você estar conversando com a pessoa e a pessoa está no computador e faz para você: "Eu estou te ouvindo". Eu estou te tá ouvindo, não tá, entendeu? Não parou, não está dedicando. Isso não é uma escutativa, isso não é dizer para você: eu estar aqui não significa que eu estou disponível, de fato. É você realmente se dedicar àquele momento, se dedicar àquelas pessoas que estavam numa situação complicada ali, complexa, difícil, eles não estavam encontrando uma saída. Você, enquanto líder, poderia passou ali e viu: "Olha, pessoal, esse projeto é para amanhã, tem que estar pronto e tal, pronto", e ir embora. Não, você sentou com eles e ficou com eles ali até que conseguissem concluir juntos. Eu acho que essa é a grande diferença da liderança. Eu li uma vez, num livro que eu não estou me lembrando agora o título, mas que trouxe uma coisa muito legal, que uma pessoa falou que o que diferenciava aquele líder que ela tinha, era que ele sentava na lama com os seus liderados. Então é muito isso. Deu problema, tá ruim, tá todo mundo arrasado, o líder ele tá ali junto. Acho que esse ponto é muito bom, me lembra o Simon Sinek, né, que eu sou fã do Simon Sinek, ele tem inclusive o livro Líderes se servem por último, que traz um pouco dessa temática que você trouxe, do líder também entrar na lama quando precisa, do líder estar no dia a dia e do líder servir primeiro o seu time, né, ou deixar ele se servir, até porque ele tem experiência suficiente. E eu acho que você tem razão que esse caso aqui lembra muito isso, porque era um projeto tarde da noite já, de virar noite, o grupo não conseguia sair do lugar, o time, e na hora que você senta e olha o material, entende a dificuldade, você, até porque não estava no dia a dia, consegue aportar alguma melhoria. E o mais importante que ela trouxe também no depoimento é assim: tá bom o suficiente? A gente precisa passar para uma próxima página, mas como o time estava estressado, tinha tido muita cobrança, muito desgaste emocional, o time estava inseguro também de entregar aquilo que estava bom e continuar a evoluir. Então, aqui é uma intervenção importante que o líder só consegue fazer se ele está no dia a dia. E aí vem ao encontro disso que você está falando, Márcia, que liderar não é passar a tarefa e ficar lá no seu ar-condicionado. Acho que liderar é estar ali no front com o time, é apoiar cada um na sua entrega, apoiar cada um na sua vulnerabilidade, é prestar apoio, inclusive emocional, que você trouxe a questão da pressão. A pressão, ela serve para algumas pessoas, para outras não. Exato. Então, como é que eu faço com que alguém se mobilize, haja? Né? Tem pessoas que congelam, né, no estresse. E aí também faz um link com outros episódios da gente, que é a escuta ativa, o que foi comentado, a postura, a linguagem corporal. Se a gente não está ali olhando, entendendo o comportamento do time, às vezes a gente nem percebe que tem um problema crítico e que o time não vai sair do lugar. E quando o time não sai do lugar e não entrega, prejuízo é de quem? Só do time? Do líder, principalmente, não? Sim, sim. Eu tive falando assim de experiências, lembrei aqui de uma coisa, dessa questão do cuidado, do prestar atenção e da escutativa que você trouxe. Eu trabalhei durante muito tempo, né, com crianças, e eu sempre deixava a minha porta
enquanto gestora escolar aberta, eles sabiam que eles tinham liberdade para chegar até a mim sempre que eles quisessem. E eu sempre dizia para eles assim: não, presta atenção, porque quando eu também chamava e eu queria atenção, eu sempre falava para eles: olha, a gente, quando está falando com a pessoa, a gente tem que olhar nos olhos, prestar atenção no que ela está falando. E uma vez uma criança chegou para falar, realmente eu estava hiperatarefada. E não era nem nada assim importante para mim, na visão dela era. E eu estava ela falando e eu fazendo uma outra coisa que eu não sei exatamente o que, mas eu lembro da situação. E ela fez assim para mim: tia, você não diz que a gente tem que olhar nos olhos? Maravilhosa. Eu morri de vergonha, né? Eu me senti, eu falei, caramba, olha isso aí, realmente. Mas foi muito especial e eu não me esqueci mais disso. Então, vou falar para os Você presta. líderes. Líder, quando você for falar com alguém do seu time, você tem que olhar nos olhos. Então, fecha o seu computador, deixa o seu Isso. celular descansando e foca no outro, que você vai ver que você vai conseguir coisas muito melhores e também vai crescer ainda mais como liderança, não é isso? Exatamente. E é aquela coisa muito de pratique o que você fala. O ditado não serve só para o outro. Exatamente, muito bom. Linda essa história que a Carol trouxe, maravilhosa. Obrigada, Carol. E espero que você tenha gostado aí dos bastidores da liderança. Se gostou, compartilhe com quem você acha aí que tem um potencial para ser um líder fantástico.